Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula. Vamos falar aqui de um dos pares de nervos cranianos, que é o nervo facial, tá? Vamos aprofundar ele aqui mais um pouco. Então, na aula de tronco a gente já tinha falado um pouquinho dele. O nervo facial, ele surge aqui no sulco bulbopontino, pontino inferior, e ele surge a partir de dois nervos, né? Nós temos o nervo facial propriamente dito, que é esse primeiro, que é a parte motora do nervo. Vamos lembrar que o nervo facial é um nervo misto. E temos esse segundo aqui, que é o intermédio, que é ele quem vai dar a função sensitiva, tá? Então, o nervo facial, a sua origem é a partir de dois nervos. O facial propriamente dito, que é quem dá a função motora, e o facial intermédio, que é quem vai dar a função sensitiva. Vamos lembrar que a parte motora, ele é motor para os músculos da face, motor para os músculos da expressão facial. Então, para movimentar a face, os músculos da face, a gente utiliza ele. Mas ele também vai inervar o ventre posterior do digástrico, o estiloide e o músculo estapédio. A gente vai falar de cada um depois. Já na parte sensitiva, tem a sensitiva geral, tato, pressão térmica dolorosa, e a sensitiva especial na língua. Sensitiva geral, ele vai inervar principalmente pavilhão auricular, posterior, conduto auditivo externo, que é onde a gente coloca o fone, membrana do tímpano, membrana timpânica, ele quem vai inervar, porção posterior alveolingual. Então, no geral, são essas estruturas. Já a parte especial é os 2/3 anteriores da língua gustatória, né? Vamos lembrar que quem dá gosto nos 2/3 anteriores da língua é o facial, no terço posterior é o glossofaríngeo, tá? Então, no geral, essa é a inervação do facial, que a gente já tinha comentado lá em tronco. Seguindo, a gente vai aprofundar um pouco. Então, vamos primeiro ver qual o trajeto que esse nervo vai fazer até chegar nos músculos da face. Então, ele surge aqui, ó, que está o sulco bulbopontino, aqui no comecinho da ponte. Nele vai estar saindo o facial e o vestíbulo coclear, né? Eles estão juntinho um do outro, ó. Facial, facial intermédio, vestíbulo coclear. Eles saem juntinhos. E aí, eles vão caminhar para dentro desse osso. Isso aqui é o osso temporal. Eles vão caminhar para dentro desse osso temporal através de um forame que a gente chama de meato acústico interno. Vocês viram lá em Anato 1, tá? Então, tanto o facial quanto o vestíbulo coclear, esse daqui é o facial, esse daqui, e esse daqui é o vestíbulo coclear, eles vão adentrar no músculo temporal através do meato acústico interno. E aí o facial vai caminhar, caminhar, caminhar e vai sair do temporal em outro forame que a gente vai chamar de estilomastóide. Só que até ele sair, a gente vai dar um nome ao trajeto dele. Então vamos lá. A partir da origem do facial, que é no sulco bulbopontino, até ele chegar no osso temporal e entrar no meato acústico interno, nós temos esse trajeto aqui, ó. Esse trajeto a gente vai chamar de trajeto da fossa posterior do crânio, porque o nervo facial está percorrendo na fossa posterior do crânio ainda, tá? Então, o primeiro trajeto dele é esse, trajeto da fossa posterior do crânio, saindo da origem dele até o meato acústico interno, forame acústico interno. Aí ele vai caminhar, chegou no meato acústico interno, ele vai caminhar, 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 até chegar nesse gânglio. Esse gânglio é um aglomerado de corpos de neurônio. Ele se chama gânglio geniculado, geniculado vem de joelho, porque ele faz essa dobra, ó. Ele vem retinho, 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 do nada ele cai. Ele vem reto, reto, do nada ele desce. Por isso que é geniculado, porque parece um joelho. Então, a partir do momento que ele entra no meato acústico interno, até chegar no gânglio geniculado, essa porção aqui vai ser chamada de trajeto da porção intrapetrosa. Por quê? Esse daqui é o osso temporal. Uma das partes do osso temporal é a parte petrosa. Então ele está percorrendo dentro da porção petrosa do osso temporal. Por isso que é a porção intrapetrosa, dentro da petrosa. Aí chegou aqui no gânglio geniculado.
Aí ele vai descer, né? Ele vem retinho, 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 chegou no gânglio geniculado, ele desce. Essa parte que desce a gente vai chamar de trajeto do canal facial propriamente dito, tá? Então, antes dele sair do crânio, ele vai ter três porções. Da origem até o meato acústico interno é o trajeto da fossa posterior do crânio. Meato acústico interno até gânglio geniculado, o trajeto da porção interpetrosa. E do gânglio geniculado até chegar no forame estilomastoide, que é por onde ele vai sair do crânio, é o trajeto do canal facial. Ok, aí ele veio, é o que eu disse, ó. Aqui tá mais ou menos a ponte. Ele vem retinho, 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 gânglio geniculado, aí ele desce. Aí ele vai sair nesse forame aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele saiu aqui. Então, aqui mais ou menos está o forame estilomastóide. É por onde ele vai sair do crânio. A partir do momento que ele sai do crânio, a gente vai chamar esse trajeto de extrapetroso. Ele saiu do osso temporal. Ele saiu da porção extrapetrosa, intrapetrosa. Então, eu vou chamar esse trajeto aqui, ó. Ele tá aqui, de extrapetroso. Ele vai emitir uns raminhos aqui, que a gente vai falar depois. Depois disso, o facial vai entrar dentro da parótida. Essa glândula aqui é a parótida. Por ele entrar dentro da parótida, ó, a gente vai chamar esse trajeto de intraparotídeo. E, quando ele sai de dentro da parótida, é onde vai sair os ramos terminais para irrigar os músculos da expressão facial. Então, sair do crânio, sair pelo forame estilomastóide, formou o trajeto extrapetroso. A partir do momento que entra na parótida, forma o trajeto intraparotídeo. Saindo da parótida, vai ser formado os raminhos terminais que a gente vai falar depois. Então, no geral, esse é todo o trajeto que o facial percorre. Tem que saber, principalmente, na teórica eu não vi tanto cobrar, mas na prática eu já vi ele cobrando, ele botando uma massinha aqui e perguntando o que era. Era o trajeto intraparotídeo do nervo facial. Então tem que saber toda essa sequência. Agora vamos falar dos ramos colaterais. Ó, vamos se localizar. Isso aqui é o temporal, tá? O osso temporal. Aqui, ó, o gânglio geniculado. E aqui o nervo facial. Então o nervo facial veio, passou no gânglio geniculado, o que é que ele faz? Ó, uma curva e desce, tá? Então tudo isso aqui é o nervo facial. Os primeiros ramos que ele vai emitir são os ramos colaterais intrapetrosos. Eles vão sair do gânglio geniculado. Então aqui está meu gânglio geniculado, ele vai emitir dois ramos colaterais, que são os ramos colaterais intrapetrosos. Esse daqui de cima, que é o petroso superficial maior, e esse aqui embaixo, que é o petroso superficial menor. Então, petroso superficial maior e menor são ramos colaterais intrapetrosos do nervo facial. Eles vão surgir a partir do gânglio geniculado. Qual é a função deles? O petroso superficial maior vai vir, vem. Ele vai se juntar com outro nervo, que a gente chama de petroso profundo, que é esse daqui de cima, ó. Esse daqui. Aí, no que se juntam os dois, ó, tem uma junçãozinha, forma um nervo do canal pterigóide. E esse nervo do canal pterigóide, ele vai descer para cá, ó, ele desce, para inervar a fossa pterigomaxilar. Uma das fossas do crânio, tá? Então, o petroso superficial maior, ele vai ter duas funções. A primeira, inervar a fossa pterigomaxilar. Ele se junta com o petroso profundo, forma o nervo do canal pterigóide e vai lá para a fossa pterigomaxilar. A segunda função, não dá para representar aqui direito, mas ele vai lá para a glândula lacrimal. Então, ele também inerva a glândula lacrimal. Essa é mais importante de saber. Glândula lacrimal. Então, essas são as duas funções do petroso superficial maior. Inervar a fossa pterigomaxilar e inervar a glândula lacrimal. Já o petroso superficial menor, que é esse daqui de baixo, ele vai para a porção timpânica do osso temporal.
inervar o tímpano, né? A gente falou que o facial ele inervava conduto auditivo, pavilhão auricular, membrana timpânica. Então ele vai inervar a membrana timpânica, o tímpano, através do petrônio superficial menor, tá? Então, intrapetrosos nós temos esses dois, petrônio superficial maior, petrônio superficial menor. A nível de dúvida, esse grandão aqui é o trigêmeo, tá? Então a gente não vai falar muito sobre ele. Agora descendo, ó. Aqui está o gânglio geniculado, emitindo os nervos dele, ó, os petrônios superficiais. Depois do gânglio geniculado, esse trajeto aqui é o trajeto do canal facial propriamente dito, né? Trajeto do canal facial propriamente dito. Ele vai emitir dois ramos, por isso que são ramos colaterais do canal facial. O primeiro ramo, não dá para ver direito, mas ele está aqui. Ele vem para esse músculo que a gente chama de músculo estapédio. Ele tem a função de estabilizar a membrana do tímpano. O que acontece? Ele vai fazer uma tensãozinha na membrana do tímpano. Por quê? Quando a gente escuta o som, o que faz a gente entender o som é a vibração da membrana timpânica. Se vier um som muito alto, aquelas vibrações vão fazer a membrana vibrar muito. Isso pode ser prejudicial dependendo da frequência do som, se for muito alto. Então esse músculo estapédio, ele tensiona a membrana para que ela não vibre tanto para sons muito altos. Ou seja, esse músculo protege a gente de escutar som muito alto, de ter uma baixa sensibilidade a sons muito altos, que é que a gente chama de hiperacusia, tá? Então, o facial, ele vai emitir o nervo estapédio, que vai inervar o músculo estapédio, impedindo que a gente fique sensível a sons muito altos, impedindo que a gente perca essa capacidade que a gente tem de controlar esses sons, tá? E o segundo nervo é o corda do tímpano. Isso é muito importante. Por que ele tem esse nome? Porque ele passa aqui por cima do tímpano. Esse daqui é o tímpano, ele passa aqui por cima dele. E ele desce, 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 até ir lá para a língua. Vamos entender aqui. Eu falei para vocês que esse daqui é o trigêmeo. Nos dois terços anteriores da língua, quem dá a sensibilidade geral é o trigêmeo, quinto par. Tato, pressão térmica dolorosa é o trigêmeo. Quem dá a parte gustatória é o facial, né? O sétimo par. Aí o que acontece? O trigêmeo, tá aqui, ele vai mandar um ramo para a língua que se chama de ramo lingual. Então, o trigêmeo inerva os dois terços anteriores através do ramo lingual. E o facial inerva os dois terços anterior gustatório através do corda do tímpano. E olha só, o corda do tímpano vem e se junta com o lingual. E aí vai os dois para a língua. Então, vamos ser mais específicos. Quem inerva os dois terços anterior da língua é geral, superficial, tato, pressão térmica dolorosa, trigêmeo. Mais especificamente, o ramo lingual do trigêmeo. Quem inerva os dois terços anterior da língua, parte especial, parte gustatória, o facial. E especificamente, o corda do tímpano, tá? Então, lingual do trigêmeo, tato, pressão térmica dolorosa e corda do tímpano do facial é quem vão inervar esses dois terços anterior da língua. Mais um detalhe importante. O corda do tímpano, ele também vai inervar duas glândulas. Glândula sublingual e glândula submandibular. A glândula sublingual fica aqui, embaixo da língua, e a submandibular fica aqui nas bases do assoalho da boca. A função delas é produzir e excretar saliva. Quando a gente for ver TGI, a gente vai ver que a gente tem três glândulas secretoras de saliva. Sublingual, submandibular e parótida são as principais. Então, quem vai inervar sublingual e submandibular é o nervo facial através do nervo corda do tímpano. E a parótida, cuidado, isso aqui é uma pegadinha clássica. Nós temos o trajeto intraparotídeo. O facial ele passa por dentro da parótida, passa, mas ele não inerva a parótida.
Quem inerva a parótida é o glossofaríngeo, tá? Então, quem vai estar inervando ela é o glossofaríngeo, não é o facial. Então, esses dois nervos vão ser quem vão fazer a excreção de saliva na nossa boca. Sublingual e submandibular pelo corda do tímpano do facial e a parótida pelo glossofaríngeo. Ok. Vamos sair agora, ó. Aqui está o forame estilomastoide. Aí ele vai sair do temporal, vai sair do crânio. Então chegamos na porção extrapetrosa, vamos ver os ramos colaterais extrapetrosos. O primeiro ramo não dá pra gente ver, é o ramo comunicante com o glossofaríngeo. É um ramo que vai se comunicar com o nervo glossofaríngeo. Tá? A gente não precisa saber muito sobre ele, a gente só precisa saber que ele é um ramo extrapetroso. Temos o ramo sensitivo para o meato acústico externo, que, como a gente falou, meato acústico externo é onde a gente bota o fone de ouvido. Então, ele vai emitir um ramo para essa região. Temos o ramo auricular posterior, que, olha aqui, temos aqui o nervo facial. Ele vai emitir um raminho, ó, que vem aqui para cima. Aqui a gente tem três músculos: auricular anterior, auricular superior, auricular posterior, os auriculares. Então, ele vai emitir um ramo, ó, para o músculo auricular posterior, que se chama ramo auricular posterior. É um ramo extrapetroso. E aqui embaixo não dá para ver, mas ele manda um raminho para baixo. Esse ramo vai se dividir em dois. Um desses ramos vai para o ventre posterior do digástrico e o outro para o estiloióide. Então trouxe essa imagem para a gente analisar. Ele sai daqui, ó, o forame estilomastoide tá aqui mais ou menos, né? Isso é mais ou menos por aqui. Aí ele manda uns raminhos aqui pro meato acústico externo, para a porção posterior do pavilhão auricular, manda um pro auricular posterior, que a gente viu aqui, e ele vai descer com um ramo. Esse ramo vai se dividir em dois. Vai um ramo para esse músculo amarelo, que é o estiloióide, e vai um segundo ramo para esse verdinho aqui, que é o digástrico ventre posterior. Então é ele quem vai inervar esses dois músculos, estiloióide e digástrico ventre posterior. Detalhe, é só o digástrico ventre posterior. O digástrico ventre anterior, quem inerva ele é o trigêmeo. Não é o facial. Então ele pode trocar posterior, anterior, mas o facial ele só inerva o posterior através do seu ramo extrapetroso. Tá? Então, a gente tem esses quatro: comunicante com glossofaríngeo, sensitivo para o meato acústico externo, auricular posterior e o ventre posterior do digástrico estiloióide, para fazer a movimentação desses músculos. Tá? E chegamos na parte terminal. Então tá aqui o extrapetroso. Dentro da parótida ele não tem ramos colaterais. A partir que ele sai da parótida são os ramos terminais. Então vamos lá. A gente divide em 5. Terminais: temporo frontal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervicais. Vamos falar de cada um. Esses três aqui, ó, esse e esse, a gente chama de terminais temporo frontal, porque eles vão inervar a parte do temporal e a parte da fronte, a parte da testa. Então vamos ver aqui, ó. Tem um aqui indo para o temporal, inervar o auricular anterior. Tem um aqui indo para o frontal, irrigar a fronte, irrigar o fronto occipital, o ventre anterior, que é esse músculo que vem daqui da frente até lá atrás, ventre anterior e ventre posterior. Então ele vai inervar o ventre anterior do occipito frontal. Ele vai inervar os orbiculares do olho, tá? Ele vai inervar o corrugador do supercílio, vai inervar o prócero, esses músculos que estão aqui na testa. Essa é a função do temporo frontal. Então esse daqui também. Se a gente for descer mais um pouco, vamos ter os terminais zigomáticos, que é esses daqui, ó. Que eles vão inervar essa parte aqui da maxila e do zigomático, essa parte entre os olhos e entre a boca, do lado do nariz. E ele vai inervar os músculos que estão nessa região, que é quem?
Temos aqui, por exemplo, levantador comum da asa do nariz e do lábio superior, levantador do lábio superior, levantador do ângulo da boca, zigomático menor, zigomático maior. Esses são os músculos que são inervados pelos ramos terminais zigomáticos. Descendo, nós temos esse raminho aqui, que a gente chama de ramo terminal bucal, que ele só vai inervar dois músculos, bucinador e risório. Vou até botar aqui. Bucinador e risório. São os que vão ser inervados pelo ramo terminal bucal. E marginal da mandíbula, ele vai percorrer aqui a margem da mandíbula. Então é esse daqui, ó. Esse daqui que vem até aqui. Então ele vai inervar depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mento alto. Ok, terminamos essa parte dos nervos de cima. Falta só o cervical. Então veja que ele desceu aqui, ó. Aí ele vai se dividir em dois, cervical anterior e cervical posterior. O cervical anterior, ele vai inervar o músculo platisma, que é todo aquele músculo que fica revestindo aqui o pescoço. É o músculo mais superficial que reveste todo o pescoço, é o platisma. Já o cervical posterior, lembra que eu falei daqui do occipito frontal? Occipito frontal, ventre anterior, occipito frontal, ventre posterior. Ele vem assim, ó. Aí tem dois ventres, ventre anterior, ventre posterior. O cervical posterior, ele vai inervar o occipito frontal, ventre posterior. Então esse cervical aqui, parte vai aqui para frente para irrigar o platisma, que é o cervical anterior. Parte vem aqui para trás para inervar esse músculo aqui, que é o occipito frontal, ventre posterior. E assim, ele vai, a partir desses ramos terminais, ele vai movimentar todos os músculos da face. E é por isso que o facial é o músculo da expressão facial, que ele vai inervando todos os músculos da face. Ok, para a gente terminar, vamos falar só da parte de paralisia. As paralisias do nervo facial a gente pode dividir em duas: paralisias centrais e paralisias periféricas. Paralisia central é quando ainda está no córtex, quando ele ainda está no cérebro, quando ele ainda não virou ramo. Não tem a origem do nervo facial, pronto. Antes dele ter essa origem, se ele tiver um dano, vai causar uma paralisia central. Depois que ele vira ramo, que ele tem a sua origem lá no suco bulbo pontino, qualquer lesão a partir dali a gente vai chamar ela de periférica. Então o ponto de referência é a origem dele. Antes da origem é central, depois da origem é periférica. Vamos entender aqui. Vamos entender primeiro o periférico, que é mais fácil. Veja, o amarelo é o lado direito, o azul é o lado esquerdo. Tá? A gente tem dois ramos faciais, o direito e o esquerdo. Por exemplo, se eu levar um arranhão aqui embaixo do estilomastóide, levar um corte que pega aqui embaixo do forame estilomastóide, eu posso cortar o facial. Se eu cortar o facial, não vai vir nenhum ramo para minha face. E aí, eu não vou conseguir mexer o meu rosto. É uma paralisia. Essa paralisia ela é periférica. Por que ela é periférica? Porque eu cortei o ramo, já é depois da origem do nervo facial. E o que vai acontecer? Como não vai chegar nada aqui no rosto, eu não vou conseguir movimentar nada. Então eu vou perder toda a motricidade ipsilateral à lesão. Então se eu levei um corte aqui, levei um corte que veio daqui para cá do lado direito, eu não vou mais conseguir mexer o meu rosto do lado direito, porque não vem mais nenhum ramo do facial, o facial foi lesado. Ele não vai mandar mais nenhum ramo para vir aqui para minha parte direita. A esquerda vai estar normal, porque vai estar vindo facial esquerda aqui normalmente. Então, vamos lá. A lesão periférica, ela é ipsilateral. O que pode causar? Você levar um arranhão aqui, um tiro, você ter uma parotidite, ou seja, se tua parótida inflama, o facial não caminha por dentro da parótida. Se tua parótida inflama, pode ser que ela comprima o nervo facial e ele não funcione. Então também pode causar uma lesão periférica de nervo facial, uma otite. O
Porque lembra que o nervo facial, ele passa por perto do tímpano. Então, se eu tiver uma otite, essa otite pode pegar o nervo facial e também causar uma lesão periférica, tá? Então, síndrome de Bell também é a lesão periférica mais importante, que é por vírus, tá? Então, tudo isso é lesão periférica, ipsilateral. Entretanto, o problema pode ser no cérebro. Por exemplo, a pessoa pode ter um AVC, a pessoa pode ter um tumor que está comprimindo o nervo facial. Então, o problema é aqui no córtex. É antes da origem do nervo facial. Então, aqui a gente já está tratando da parte central do nervo facial. Só que veja só que interessante. Essas fibras, tudo no corpo tem que se cruzar. Então, o nervo facial direito, que é o amarelinho, ó, ele provém da parte esquerda do cérebro. E o nervo facial esquerdo, que é o azulzinho, ele vem da parte direita do cérebro. Tudo no corpo se cruza, né? Só que o que acontece? Veja só. Na parte esquerda, o azulzinho, eu tenho muitas fibras vindo contralateral. Ele é esquerdo, mas tem muitas fibras vindo da direita. Mas eu tenho uma fibrazinha também vindo da esquerda. Olha só na parte direita. Eu tenho várias fibras vindo contralateral, mas eu tenho uma fibrazinha vindo ipsilateral. Isso vai gerar um sistema de compensação. Por quê? Vamos lá. Imagine que você tem um AVC aqui, ó, nas fibras azuis. As fibras azuis, elas vão contralateral, ó. Elas vieram para cá. Então, a partir daqui, a gente já pensa que a lesão vai ser contralateral. Eu tive um AVC do córtex direito, mas elas vão se cruzar e eu vou perder a motricidade do lado esquerdo. Então, a gente já começa dizendo que uma lesão central ela é contralateral. Só que olha que interessante, eu não tenho essa fibrazinha daqui, que vem ipsilateral também para cá. Essa fibra vai impedir que eu perca toda a minha função do nervo facial. Ela vai compensar essa parte de cima. Então, veja, eu tenho três. Dois contra, que foram lesionados, e um ipsi, que não foi lesionado. Esse ipsi vai compensar essa parte de cima da face. Ou seja, como eu lesionei aqui, esses dois que vão vir, eles vêm aqui para baixo. Então eu vou perder daqui do nariz para baixo. Mas como eu tenho esse ipsi aqui que não foi lesado, ele continua vindo e ele continua vindo aqui para cima. Então uma paralisia de nervo central são duas coisas. Ele é contralateral e você só vai perder os movimentos do nariz para baixo. Daqui para cima fica normal, porque você tem essa compensação. Então veja só, uma paralisia periférica, ó, esse lado tá normal, ó. Ele consegue corrugar a fronte, ele consegue levantar o olho, eu consigo ver as rugas dele, esse lado tá normal. Esse lado não, ó. Aqui, ele não tem nenhuma ruga, ele não consegue franzir a testa, o olho dele tá mais baixo, ó. Então aqui é uma lesão total. Então eu tive uma lesão periférica do lado esquerdo, ipsilateral. Provavelmente pode ser uma otite, pode ser um corte, uma pancada que ele levou, pode ser que a parótida dele esteja inflamada e comprimindo o nervo facial. Isso aqui é uma paralisia do tipo periférica. A central, olha só, esse lado aqui tá normal. Tá franzindo, normalzinho, eu consigo ver as rugas, consigo levantar os cílios. Vamos olhar o lado esquerdo. Consegue franzir também essa parte de cima, consegue levantar os cílios. Só que olha aqui embaixo. Esse sulco não existe mais. Por quê? Para esse sulco existir, tem que ter os músculos atuando para puxar ele. Ele não existe mais. Então aqui eu tenho uma paralisia. Só que só do andar de baixo. Então isso aqui é uma paralisia central. Se está ocorrendo no lado esquerdo, ela teve algum problemas no córtex do lado direito, antes de formar o nervo. Tá? Então, no final, o que é que a gente tem que gravar, se for para resumir tudo? Resumindo tudo, lesões periféricas são ipsilaterais. O que é que pode causar? Otite, parotidite, lesão mesmo, corte, né? Então, tudo isso pode causar uma lesão periférica. Ela vai acometer toda a face. Então, se eu perco
eu tenho uma lesão periférica do lado direito, eu perco todo o movimento da face do lado direito. A lesão central, ela é contra. Então, o que pode causar um AVC, um tumor que esteja comprimindo os núcleos do nervo facial. Então, se eu tenho do lado direito, eu vou acometer o lado esquerdo. E ainda mais, eu vou acometer somente o andar inferior da face. O andar superior ele continua por esse sistema de compensação que a gente falou. Ok. Então, esse é um tipo de paralisia, é isso que a gente tem que saber. E é isso que a gente tem que saber sobre nervo facial. Tá? É uma aulinha mais curta, só que sempre cai. Quando não cai na teórica, cai na prática. Então, a gente tem que saber. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Tenham um bom dia e bons estudos.